No último vídeo que eu postei aqui no canal, alguns dias atrás, eu comentei sobre o Tesouro Direto Americano, seus 6 diferentes tipos e como você, investidor de qualquer lugar do mundo, consegue investir neles através de ETFs. E desde então, nos últimos dias, eu recebi diversas perguntas sobre o funcionamento dos ETFs de renda fixa. Muitos de vocês sabem como ETFs de ações funcionam, mas poucos de vocês sabem como os de renda fixa funcionam. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês esse funcionamento, para vocês entenderem sobre esses ETFs e decidirem se faz sentido ou não adicioná-los na sua estratégia. Você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E se você ainda não viu, esse último vídeo que eu postei sobre o Tesouro Direto Americano, o equivalente ao Tesouro Selic aqui nos Estados Unidos, qual que é o melhor título para longo prazo, para curto prazo, para proteção de carteira, eu recomendo que você assista logo depois desse vídeo. Eu vou deixar ele na tela final e na descrição desse vídeo também. E depois de postar esse vídeo, e dentro dele eu menciono diversos ETFs para você se expor a esses diferentes tipos de Tesouro Direto Americano, eu recebi diversas dúvidas, diversos questionamentos sobre o funcionamento deles, os juros que eles pagam, a volatilidade que eles têm, o vencimento de cada um dos ETFs e como que o investidor precisa reagir de acordo com esse vencimento. E nos próximos minutos desse vídeo você vai entender sobre todos esses detalhes, como eles funcionam, como eles são afetados dentro da renda fixa e dentro dos ETFs e decidir se faz sentido ou não ter esses ETFs na carteira. Mas antes de mais nada é necessário que você entenda 3 conceitos básicos do investimento em renda fixa. O primeiro deles é o risco de crédito. Toda renda fixa é um empréstimo que você faz, seja para uma instituição financeira, para uma outra empresa ou então para um governo de um país. E o risco de crédito é a chance que esse emissor, que essa instituição que está emprestando o seu dinheiro, te deu calote. É o risco do não pagamento dessa dívida. E quanto pior for a saúde financeira da empresa, quanto maiores forem suas dívidas, quanto mais dificuldades ela esteja enfrentando, maior será esse risco de crédito. O segundo conceito importantíssimo de entender é o risco de duração. Quanto mais longo é esse empréstimo que você faz, esse investimento em renda fixa que você faz, mais arriscado ele será. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que é a seguinte: imagine você emprestando dinheiro para o seu vizinho para ele te pagar na semana que vem. Ou então você emprestando para ele o mesmo dinheiro, só que para ele te pagar daqui 20 anos. Qual dos dois empréstimos é mais arriscado? Qual dos dois tem a maior probabilidade de você não ver a cor do dinheiro? O de 20 anos, obviamente. Afinal, em 20 anos, muita coisa pode acontecer. Seu vizinho pode se mudar, ele pode morrer, ele pode quebrar, vocês podem parar de se falar. Enquanto na semana que vem, muito provavelmente ele estará lá, com a mesma condição financeira, disposto a te pagar de volta. Às vezes. Então, quanto mais longa for a duração do seu investimento de renda fixa, mais coisas erradas podem acontecer e maior é o seu risco. Outro efeito de uma duração longa de um título de renda fixa são os impactos que mudanças nas taxas de juros atuais causam no valor desse título. Digamos que os juros do país subam 1% ao ano no próximo mês. Se você tem um título de 1 ano, esse 1% ao ano afetará muito menos esse título do que se ele tivesse 30 anos. Afinal, é 1% ao ano num período muito mais longo. Então, quanto mais longo for o título, mais ele é afetado, seja negativamente ou positivamente, pelas mudanças das taxas de juros atuais. Então, quanto maior for a duração do título, mais risco está envolvido nesse investimento. Já o terceiro conceito que eu quero que vocês entendam, antes de falar dos ETFs de renda fixa, é a diferença entre cupom, juros e rentabilidade desses ativos. O cupom é a recompensa prometida pelo emissor, aquele que está emitindo a dívida, para os investidores no momento da emissão da dívida. Então, a Apple, por exemplo, emite uma dívida que vence em 2028 e ela promete um cupom de 2% ao ano. Esse cupom, ele só importa, na verdade, no começo do título de renda fixa. Depois de alguns dias, semanas e meses, o preço do título vai variar tanto que esse cupom não é mais válido. O que vale, na verdade, são os juros pagos por aquele título. Os juros, sim, são uma relação entre quanto você paga pelo título e o cupom dele. Então, digamos que a Apple emita esse título para 2028 com 2% ao ano e ele vale $100 no início. Se depois de um ano ele passa a valer $101, você que vai comprar esse título tem que pagar $101, você estará pagando mais caro. Então, aqueles 2%, que eram 2% dos 100, vão ser menos do que isso. Afinal, você está pagando 101 para receber aqueles mesmos $2. Então vejam que os juros é justamente o número dessa relação entre o que você paga e o cupom pago por aquele título. E a rentabilidade
é a soma dos juros que você paga pela movimentação desse preço do título. Se você segura esse título até o vencimento, ele tem um preço determinado no vencimento, geralmente o que a gente chama de valor de face, que é na maioria das vezes esses $100. Então se você paga $101, ele vencerá em $100 e você perderá essa diferença. Já se você paga mais barato por um título com valor de face de 100, você compra ele por 96, por exemplo, no final do título você vai receber os 100. E se você vender antes do final dele, você receberá mais ou menos do que isso. E é justamente isso que é a marcação a mercado. Então a rentabilidade de um investimento em renda fixa é a soma da variação do seu preço da marcação a mercado com os juros pagos de acordo com o preço que você entrou. E caso você queira eliminar essa variação de preços, para você saber exatamente quanto você terá, você precisa segurar o investimento que você fez até o seu vencimento. Porém, com os ETFs de renda fixa, segurar até o vencimento não é uma possibilidade, com uma pequena exceção que eu vou contar para vocês já já. Entendidos esses conceitos, a gente consegue entender muito melhor como que esses ETFs funcionam. O primeiro passo para o investidor escolher um ETF de renda fixa é decidir dois principais fatores. O primeiro deles é qual que é o risco de crédito que ele vai correr, ou seja, ele quer investir em empresas saudáveis, que tem muita probabilidade de pagar de volta essa dívida, mas que pagam menos, ou em empresas mais arriscadas, com alguma dificuldade financeira, com algum risco de calote, porém que pagam mais. Esse é o risco de crédito. Ele também tem que decidir o risco de duração que ele quer correr. Ativos mais longos, com mais risco, ou mais curtos, mais conservadores, mais previsíveis. E para ilustrar para vocês esse espectro de riscos de crédito e de duração, eu quero ir de um extremo mais conservador para um extremo mais agressivo. De um lado, do lado conservador, a gente tem títulos do governo americano, que é um dos melhores pagadores do mundo, de curtíssimo prazo. Então, um ETF de títulos americanos com vencimento entre 1 e 3 meses, que é o que o ETF BIL faz. Essa é uma posição ideal para reserva de emergência, para objetivos de curto prazo, para algo que você precisa de muita liquidez e muita segurança. Mas naturalmente, devido a toda essa segurança, os seus juros serão muito baixos. A gente consegue ver aqui no gráfico que o editor vai colocar na tela a volatilidade do BIL e qual que é o comportamento dele ao longo dos anos. Ao olhar esse gráfico pela primeira vez, a gente vê que ele subiu bastante lá no começo, depois passou por uma grande queda, depois se recuperou e agora está novamente em uma queda. E a gente pode pensar que ele é muito, mas muito volátil. Mas comparando com outros ETFs de renda fixa mais arriscados, a gente vai ver que isso não é verdade. Do outro lado do espectro, a gente tem o JNK, por exemplo, que é um ETF que investe em empresas de baixo grau de investimento, conhecidas como junk aqui nos Estados Unidos, ou um lixo no Brasil, traduzindo para o português. Esse ETF ele investe nessas empresas com dificuldades financeiras, que participam de setores que não têm uma previsão de crescimento muito boa, empresas que não têm lucro para pagar essa dívida e que têm uma chance muito grande de calote. Naturalmente, é um investimento muito mais agressivo e essa agressividade é adicionada a outra agressividade da duração. No nosso primeiro exemplo, o BIL tem uma duração entre 1 e 3 meses, extremamente curto. Já o JNK tem duração de diversos anos, muito mais arriscado. E a soma desses dois riscos, como vocês veem agora nesse gráfico, se traduzem num ETF muito mais volátil. Vejam que o BIL, que é a linha verde que a gente acabou de ver e parecia volátil, se comparado ao JNK, ele é praticamente estável, praticamente uma linha reta, muito, mas muito conservador. Já o JNK, extremamente volátil, incerto e que trouxe retornos muito negativos ao investidor nas últimas décadas. Entendidos esses riscos e como eles afetam o comportamento dos ETFs na prática, vamos entender como que funciona a duração desse ETF, quando a gente vê que um ETF investe em 1 a 3 meses, 3 a 5 anos, mais de 20 anos, o que isso significa? Como vocês já sabem, ativos de renda fixa possuem seu vencimento. A gente pode investir em títulos que vencem em uma semana, em um mês, em um ano, em 10 anos, em 30 anos. A Áustria, inclusive, foi o primeiro país do mundo a emitir títulos de renda fixa com vencimento em 100 anos no futuro. Existem também algumas empresas que emitem títulos de renda fixa perpétuos, que não possuem vencimento. E nos ETFs a gente consegue se expor a esses diferentes títulos. Existem ETFs com títulos de menos de um mês e títulos de mais de 20 anos, como é o caso do TLT, por exemplo, que investe em títulos do governo americano com mais de 20 anos até o vencimento. E esse número, o que significa mais de 20 anos? Que a gente precisa ficar preso nesse investimento durante esse período, que para receber os juros a gente precisa ficar durante 20 anos com esse ETF? E a resposta é que não. Nada disso tem a ver com essa duração de 20 anos. Qualquer ETF que existe, seja ele de renda fixa, de renda variável, com qualquer duração, você consegue comprar ele hoje e vender amanhã.
Inclusive você consegue comprar ele hoje e vender daqui a alguns minutos ou segundos, no mesmo dia. Não importa se é um ETF de um mês ou de 30 anos. Você decide quando você entra e quando você sai. Mas o que então significa um ETF de renda fixa de mais de 20 anos, ou de um mês a 3 meses, ou de 7 anos a 10 anos? Ele mostra justamente qual é a proposta do ETF e em quais tipos de títulos ele investirá durante a sua duração, que não tem prazo para acabar. Então vamos pegar o exemplo do TLT. O TLT ele investe em títulos do governo americano com 20 anos ou mais. Como o governo americano emite títulos, que são conhecidos como Treasury Bonds, de 20 a 30 anos no máximo, o TLT ele compra esses títulos de 30 anos e ele deixa o tempo passar, e a partir do momento que você está a 20 anos do vencimento desse título, ele automaticamente vende esse título e compra os outros que estão a 30 anos do vencimento. Então hoje, gravando esse vídeo em junho de 2022, o TLT está comprando títulos de junho de 2052, 30 anos no futuro, e vendendo todos os títulos que vencem em junho de 2042, mantendo a sua exposição em títulos de mais de 20 anos. Um outro exemplo é o ETF IEF. Ele investe também em títulos do governo americano, mas os Treasury Notes, que têm vencimentos entre 7 e 10 anos. Ou seja, esse ETF compra os títulos do governo americano que tem um vencimento de 10 anos no futuro, no caso junho de 2032, e vende todos os ETFs que têm um vencimento em junho de 2029. No mês que vem, ele venderá os títulos que têm vencimento em julho de 2029, no mês seguinte em agosto de 2029 e assim sucessivamente. Então, ao investir em um ETF que foca em um período de tempo, como é o caso do IEF, de 7 a 10 anos, você sempre terá títulos com vencimentos dentro desses números. No caso do Bill, que a gente viu anteriormente, os títulos vencem de 1 a 3 meses. Então ele vai pegar títulos que têm vencimento em setembro desse ano e vender todos os títulos com vencimento em julho desse ano. Um prazo muito mais curto e uma segurança muito maior, junto com a previsibilidade para o investidor. E é justamente por causa dessas vendas, de acordo com a proposta do ETF, mais de 20 anos, 7 a 10, 1 a 3 meses e todos os outros prazos entre um e outro, que os ETFs de renda fixa possuem muita volatilidade. Eles sempre estão expostos à marcação a mercado. Uma marcação a mercado que é muito mais intensa em durações longas e muito mais tranquila e muito mais estável em durações curtas. E nesse gráfico que o editor colocou aqui na tela, vocês podem ver o Bill na linha verde, praticamente uma linha reta, o JNK na linha laranja, muito volátil com rendimento negativo, e o TLT, aquele de títulos do governo americano de longo prazo, na linha azul, também muito volátil, inclusive mais volátil ainda do que o JNK por causa de sua duração muito longa. E a próxima dúvida que surge, inclusive foi um comentário que eu tive no vídeo do YouTube de alguns dias atrás, foi se existe a possibilidade da gente segurar os títulos de renda fixa dentro do ETF até o vencimento para não se expor à marcação a mercado. Então quando você compra direto um título de renda fixa, você tem essa opção, segurar até o vencimento, e você não é afetado por essa volatilidade ao longo da vida do título. Nos ETFs isso não é possível, com uma pequena exceção, que são ETFs conhecidos como Target Maturity ETFs. Esses ETFs eles possuem uma data de vencimento, uma data de término do ETF, e ele investe em títulos que têm o vencimento justamente no ano dessa data de término. Por exemplo, o ETF determina que a sua data de término será 2028. Então ele compra diversos títulos com vencimento em 2028, segura eles até o vencimento, e quando eles receberem o pagamento dessa dívida, então o emissor chegou no vencimento e devolveu o dinheiro para o ETF coloca o dinheiro no bolso dos investidores e é encerrado. Então se você investe nesses ETFs, os Target Maturity ETFs, e segura eles até o vencimento, o dinheiro simplesmente cairá na sua conta com os juros acordados na hora que você fez o investimento, e você não se preocupará com a marcação a mercado. E atualmente alguns exemplos desses ETFs com data para acabar são os seguintes: o BSCN com vencimento em 2023. Então se você investir ele hoje, no ano que vem os títulos vencerão e esse dinheiro cairá na sua conta. A gente tem também o BSCO com vencimento em 2024, o IBDQ com vencimento em 2025, o IBDT com 2028 e o IBDV com vencimento em 2030. Então você pode optar, digamos, se você vai dar entrada em uma casa em 2025, você pode colocar o dinheiro da entrada dessa casa no IBDQ e em 2025 você receberá o dinheiro investido mais os juros recebidos por esse investimento. Esses ETFs eles são mais raros, eles têm uma liquidez mais baixa e eles são específicos para determinados objetivos, quando você sabe quando o objetivo vai acontecer e você consegue segurar o
investimento até lá. Já nos outros ETFs que não tem essa data marcada, e sim um mandato para investir em títulos de 7 a 10 anos, por exemplo, ele sempre estará renovando os títulos dentro dele, vendendo aqueles mais novos que batem no limite mínimo e comprando aqueles mais velhos que estão próximos dos 10 anos, no caso desse nosso exemplo. E essa compra e venda constante faz com que esse título esteja exposto à marcação a mercado, com que ele se desvalorize em momentos desfavoráveis e que ele se valorize em momentos favoráveis para essa estratégia específica. E aí uma pergunta que fica é: como que eu vou saber a rentabilidade que eu vou ter com o ETF? Quanto que eu vou ganhar investindo no ETF de renda fixa? E com exceção dos Target Maturity ETFs, que você contrata já uma rentabilidade no investimento e segurando até o vencimento você garante ela, nos outros ETFs você não sabe quanto será o seu rendimento. Isso porque esse rendimento, essa rentabilidade, é uma combinação de 4 fatores: os cupons oferecidos pelos novos títulos que entram dentro desse ETF, o preço que você pagou por esse ETF, o preço que o ETF pagou por esses títulos, os juros, que é uma relação entre o cupom e os preços pagos, e o preço daqueles títulos que estão dentro do ETF no momento da venda que você realizar. Então você pode realizar uma venda no momento favorável, que você vai ter mais dinheiro por cada unidade e ter uma rentabilidade ainda melhor que a esperada. Ou então você talvez precise sair desse ETF num momento desfavorável, onde os preços estejam mais baixos e a tua rentabilidade seja pior. E é por isso que, se você quer segurança e estabilidade, não quer correr o risco de perder dinheiro com esses ETFs, você precisa optar por aqueles com baixo risco de crédito e baixa duração. E olhando esses ETFs com essa ótica, muitos podem pensar: então ETFs de renda fixa são ruins, não valem a pena ter na carteira. E essa afirmação está equivocada. Esses ativos, esses ETFs de renda fixa, têm um papel importantíssimo em determinadas estratégias, seja para o investidor mais conservador, que não aguenta tanta volatilidade, ou então para objetivos de curto prazo, que precisam de uma certa estabilidade e previsibilidade de renda, para pessoas que estão próximas da sua aposentadoria ou durante a aposentadoria, que precisam uma combinação de previsibilidade de renda e baixa volatilidade. Ou então para aqueles mais aventureiros, mais arriscados, que querem especular com renda fixa e talvez trazer uma rentabilidade um pouco maior para a carteira, mas essa é uma estratégia que não combina muito com o que eu defendo e eu não aconselho que vocês sigam. Agora, se você tem uma data específica, você sabe a rentabilidade que precisa e existem títulos no mercado oferecendo essa rentabilidade, invista diretamente nesses títulos, sejam eles no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Aí sim vale a pena você não investir nos ETFs de renda fixa e ir direto nos títulos emitidos por essas instituições. E agora eu quero saber de você: você investe em algum título de renda fixa ou ETF de renda fixa? Você tem dúvidas se um deles é bom ou não? Comenta aqui embaixo que eu vou te dar a minha opinião. E se você tem qualquer outra dúvida ou observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, também comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.